Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. E hoje nós vamos tratar sobre os fariseus, isso mesmo. Se você já leu sobre os fariseus nas biografias de Jesus, no Novo Testamento, você vai aprender um pouco mais. Talvez você vai ouvir aqui detalhes, fatos sobre os fariseus que você não tinha ouvido ainda. Então fica até o final do vídeo para você ser edificado por esse conteúdo. Eu vou passando os slides e vou explicando a vocês cada slide. Vamos lá. O nome fariseu no grego, farisaios, vem do adjetivo aramaico que significa separado, dividido, mas eles gostavam de se chamasse rebarim, companheiros ou kedossim, santos. Então o nome fariseu é um nome pejorativo. Não foram eles que colocaram esse nome no partido. Foi o povo que começou a chamar eles de fariseus, separados, divididos. Eles gostavam de ser chamados de santos ou companheiros. Apareceram pela primeira vez como um grupo distinto, pouco depois da revolta encabeçada pelos macabeus, em cerca de 140 a.C. Então eles apareceram ali no período interbíblico, que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que durou pouco mais de 400 anos. Os fariseus vieram dentre a massa do povo comum. Isso aqui é interessante. Os fariseus, eles vieram do povo. Já os saduceus vieram das classes ricas. Já os fariseus vieram das classes trabalhadoras, vieram do povo humilde. Então, isso é interessante porque havia uma rivalidade entre fariseus e saduceus. Eu vou falar lá na frente sobre isso. De início, envolvia uma espécie de grupo reformador. Tensionava purificar e defender a crença ortodoxa. De início, eles se levantaram como um grupo reformador, querendo trazer à tona novamente o ensino ao povo, o verdadeiro ensino da lei, dos princípios de Deus, dos mandamentos. No início foi isso, porém, eles se perderam no decorrer do caminho, porque eles começaram a dar mais vazão às leis orais, que eram leis que foram passadas boca a boca, segundo a tradição. Não eram as leis escritas que está no Antigo Testamento. Vamos para o outro slide. Os fariseus, pelo menos em certo sentido, representavam a continuação dos ideais de Esdras, visto que eles eram mestres que tentavam levar avante o ministério do ensino, fazendo com grande dedicação. Eles eram mestres da lei. A principal ideia deles era ensinar o povo. Mas como eu falei no slide anterior, eles se perderam. Então, grande parte da história dos fariseus trata a respeito da oposição que eles exerciam contra o partido dos saduceus. E por que eles eram contra os saduceus? Porque eles acreditavam em coisas, em doutrinas, melhor dizendo, diferente das doutrinas dos saduceus. Eles acreditavam em anjos, os saduceus não. Eles acreditavam em vida após a morte, os saduceus não acreditavam. Eles acreditavam que as pessoas um dia irão passar por um juízo divino. Os saduceus não acreditam nisso. Eles acreditavam em demônios. Os saduceus não acreditavam nisso. Então, os fariseus, eles acreditavam no mundo espiritual. Já os saduceus não. Os saduceus, eles eram materialistas. Os fariseus eram porta-vozes das massas oprimidas, visto que essencialmente pertenciam a essa classe. De início foi assim mesmo. Eles eram a voz do povo, a voz das classes trabalhadoras. Porém, no decorrer do tempo, eles se tornaram hipócritas, se exaltaram e começaram a deturpar todo o conhecimento, todo o ensino que eles pregavam no início. Então vamos para o próximo slide. Como um todo, o farisaísmo pode ser recomendado por seu senso de justiça e de elevados valores éticos. O Novo Testamento, contudo, alude ele como hipócritas. Deve-se lembrar que isso era aplicado a alguns poucos líderes.
não eram todos os fariseus que eram hipócritas. Muitos fariseus se converteram. Muitos fariseus aceitaram a mensagem de Jesus. Então, o grupo não era totalmente homogêneo no que tange a doutrina. Eu coloquei aqui Shammai e Hillel. O que é isso? Shammai e Hillel eram duas escolas. Shammai e Hillel foram dois rabinos, dois mestres de grande importância dentro do judaísmo. Quando eles morreram, os seus discípulos continuaram os seus ensinos. Então, existiam aí duas escolas mais fortes, dentre muitas que tinha dentro do judaísmo. A escola de Shammai e de Hillel. A escola de Shammai era mais severa. Já a escola de Hillel era mais branda, no que tange a doutrina. Então, muitos fariseus eram da escola de Shammai, eram mais rígidos, concernente aos mandamentos, aos ensinos, e outros fariseus eram da escola de Hillel, eram mais brandos, mais abertos. Então havia essa diferença doutrinária dentro do farisaísmo. Eles não tinham uma doutrina única, né, no que tange aos ensinos da Torá e dos escritos do Antigo Testamento. Então vamos para o último slide, que vai tratar sobre as doutrinas. Então aqui eu vou falar sobre a Mishnah. A Mishnah trata-se de um resumo das tradições judaicas sobre o ritualismo. Então a Mishnah afirma o seguinte sobre a lei oral. Moisés recebeu a lei oral no Sinai e transmitiu a Josué. Josué aos anciões, os anciões aos profetas e os profetas aos homens da sinagoga. Então, a lei oral dada por Deus a Moisés sobre o Monte Sinai, por intermédio do anjo Metatron, isso mesmo, Metatron. Agora eu falei certinho. Então, essas doutrinas, essas leis orais, segundo a Mishnah, foi transmitida primeiro para Moisés, e Moisés a Josué, e Josué aos anciões, até chegar nos tempos de Jesus. Então, eram essas leis orais que os fariseus, eles davam muita vazão, eles se apegaram muito a essas leis orais, e por isso Jesus combateu eles, porque eles colocaram essas leis orais acima da lei escrita, da doutrina, da Torá. E isso foi muito conflitante, houve um conflito muito grande entre eles e Jesus. Mas qual eram as doutrinas, as principais doutrinas que os fariseus acreditavam? Eles acreditavam no livre-arbítrio do homem, ele acreditava na alma imortal, como eu já falei, ele acreditava na ressurreição do corpo, eles acreditavam na existência de anjos e demônios, né? Eles acreditavam que todas as coisas são dirigidas pela providência divina. Você pode ver que algumas doutrinas aqui, a maioria delas, se não todas, são doutrinas que nós cristãos acreditamos, né? No livre-arbítrio, na alma imortal, na ressurreição do corpo, na existência de anjos e demônios, e também que todas as coisas são dirigidas pela providência divina. Tá certo? Então, esse foi um vídeo muito sucinto sobre a história e a doutrina dos fariseus. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para estar fortalecendo e nos incentivando a gravar mais conteúdos como este, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno.